Wuxin Clínica, medicina tradicional chinesa. O carregador aqui. Alô, bom dia. Eu vou tentar fazer uma síntese da conversa de ontem à noite e explico. Nós tentamos gravar, mas por alguma razão, não sei se de internet ou de bateria, do equipamento não gravou. E aí eu vou tentar fazer um resumo do que foi ontem à noite. Alguns que assistiram já sabem do que se tratou, e aqueles que tiverem curiosidade, fica mais fácil de satisfazer por aqui. As pessoas perguntam muito o que é que nós podemos fazer como profissionais de medicina chinesa. Porque nós temos muito na nossa cabeça ainda a visão brasileira, a visão ocidental, de que o médico formado pelas nossas universidades pode tudo. Mas no Brasil, o ato médico não foi regulamentado por lei. Não existe lei regulamentando o ato médico. Isso se formou a partir de conceito social, de visão social, de que os médicos podem fazer tudo, mas não é verdade isto. E aí foi se criando outros profissionais. Então nós temos o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, de Enfermagem, de Fisioterapia, e as profissões foram todas se estabelecendo pelos próprios conselhos. Mas conselho profissional cuida dos seus profissionais. Ele não tem interferência sobre outras profissões, nem tem interferência sobre outras pessoas. Então, volta e meia, nossos alunos dizem assim: mas o Conselho Regional de Medicina vai complicar. O Conselho Federal de Psicologia poderá complicar. Isso aí a gente tem que sempre pensar assim: entra num ouvido, sai em outro. Porque eles têm direito de fiscalização sobre os profissionais do conselho dele, e não sobre os outros profissionais que não integram essa agremiação, essa associação. Muito bem. E nós de medicina chinesa, o que é que fazemos? A Constituição Federal é muito clara, lá no seu artigo 22, inciso 16º, que é livre o exercício de qualquer profissão, desde que o profissional tenha qualificações, desde que ele saiba. Por isso que eu sempre insisto que nós devemos estudar e estudar muito. E por que digo isto? Porque daqui a pouco, e não tarda, e vejam que a China já estende as suas mãos aqui no Brasil, agora parece que vai entrar na indústria automobilística. A China é a parceira comercial do Brasil, e eu não estou dizendo aqui que é bom ou é ruim, estou dizendo que é assim, por enquanto está sendo assim. E eles têm interesse na questão de cultura, a filosofia ou a medicina. Então, daqui a pouco, alguma faculdade, alguma universidade, vai criar o curso de medicina tradicional chinesa. Aliás, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já tem um Instituto Confúcio, que é para estudar medicina chinesa. E de vez em quando eles abrem curso, só que ainda, claro, como extensão, como curso livre. Ainda não faz parte do curso de medicina. Então, daqui a pouco, pode ser que uma universidade ou outra tenha o curso de medicina convencional e o curso de medicina chinesa. E aí os nossos alunos já estarão preparados para fazer lá nas universidades, não o curso novamente, mas uma prova de proficiência, ou seja, um provão para ver se ele conhece de fato ou não. Pois muito bem, então já que tem a Constituição que garante isso, mas também aqui no Brasil tem uma lei, a lei número 8080, é fácil de gravar, 8080/2009, que ela diz assim: para o tratamento de saúde,
as pessoas têm o direito de escolher o profissional e o método. Então, se eu quiser, por exemplo, me tratar da minha saúde com um padre que faz boas confissões, e eu digo que isso produz resultado, eu tenho direito, eu como indivíduo, como cidadão. Eu quero ir para um centro de macumba, eu acho que lá me faz bem, a lei me garante esse direito de escolher a forma de tratar. O problema nosso é a visão social. Nós achamos que algumas coisas são feias, outras são bonitas, médicos estão em hospitais de jaleco branco, e nós vamos criando assim um conceito social e ficamos inibidos por causa disso. Depois, o Ministério da Saúde, através da portaria 971, credenciou os profissionais, abriu a possibilidade dos profissionais com conhecimento em medicina chinesa, tanto na acupuntura, quanto na dietética, quanto nas atividades físicas, por exemplo, Tai Chi Chuan, Qigong, de atender as pessoas pelo SUS. Então, os profissionais que conhecem medicina chinesa, médicos ou não médicos, eles podem se credenciar pelo SUS para fazer os procedimentos que tem que fazer. O problema é que o SUS paga muito pouco para todos os profissionais médicos, e para nós de medicina chinesa não faz muito. Cada sessão de acupuntura pagava R$ 3,28. Ora, R$ 3,28 faz o que, uns 4, 5 anos, não paga as agulhas. Quem é que vai sair de casa para atender pacientes do SUS por esse valor? Evidente que não. Então nós temos as nossas clínicas e nós atendemos regularmente. Houve um conflito, uma época, entre o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Enfermagem, para saber quem é que podia fazer acupuntura, por exemplo. Veja, Conselho Federal de Medicina e Conselho Federal de Enfermagem. E esse assunto chegou no Tribunal Superior em Brasília. E o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte: nenhum conselho destes que estavam em disputa tem prerrogativa. Por quê? Porque a medicina chinesa ainda não é reconhecida oficialmente no Brasil. Então, qualquer profissional que tenha conhecimento pode exercer e assume os riscos, assume as consequências dos malfeitos que eventualmente ocorrer. Me veja um pouquinho dado, por favor. Então, nós somos livres para fazer isso, sem problema nenhum. E o que nós podemos fazer? Nós podemos requisitar exame de sangue, nós podemos requisitar os exames de laboratório, os exames de imagem, aqueles eco, raio-x, ressonância magnética, tudo isso nós podemos requisitar sem problema nenhum. Faz a requisiçãozinha, a receitinha e encaminha o paciente para o laboratório, aí ele vai fazer. Nós podemos também requisitar aqueles exames cardiológicos, o exame de esteira, a ergonometria, o ecodoppler, podemos fazer também, requisitar o Holter 24 horas, tudo isso nós podemos fazer. Nossa dificuldade, às vezes a gente precisa ter o papelzinho, a receitinha. Então, para os nossos alunos, eu tenho dito assim: quando ele recebe o certificado, o diploma de conclusão do curso, ele, no verso do diploma, tem um carimbo, que é do Sindicato dos Terapeutas do Rio Grande do Sul, e ali tem um número. Aquele número é como se fosse o CRM dele. Então ele manda fazer um carimbinho com o nome dele e aquele número ali, e aquele é o carimbinho para ele fazer as requisições de exames. Nós achamos que o profissional tem que ter um logotipo no topo da sua folha, digamos uma meia folha. Eu tenho o logotipo em cima e depois no rodapé o carimbinho com a minha identificação no sindicato.
Cada um que recebe o seu diploma tem esse carimbo registrado. Aqueles que ainda estão em andamento no curso, se quiserem, podem nos pedir isso provisoriamente. E aí nós encaminhamos essa inscrição provisória, que depois vai vir o definitivo por ocasião do certificado que vem lá por novembro ou dezembro, porque no nosso programa, novembro é a nossa última aula. E depois alguns colegas fizeram as seguintes perguntas: mas vai ficar dúvidas? Vai ficar? Eu acho que vai. Porque a gente só se dá conta que não sabe ou que aprendeu pouco quando for para a prática. É assim com qualquer aluno que sai das universidades. Ele sai da universidade sabendo tudo, em teoria. Agora, na prática, vai ver que é um pouco diferente. Então, nós vamos fazer, ainda talvez em outubro, e aí nós vamos voltar a conversar para se programar. Primeiro, uma forma de interpretar esses exames. Porque não adianta eu mandar fazer exame de laboratório de imagem se eu não sei interpretar, não vai resolver nada. Para mim não ficar na mão dos laboratórios como ficam muitos médicos convencionais. Esse vai ser um primeiro encontro que nós vamos fazer talvez em outubro. Novembro, não sei se novembro, primeiros dias de dezembro ou no ano novo, nós vamos fazer o seguinte. Quando eu faço o diagnóstico dos pacientes, e cada um vai enfrentar isso, o paciente não veio a nós pela primeira vez, ele já está letrado de diagnósticos, de remédios, já vem com a lista de remédios. E nós, às vezes, temos que mexer nisto. Nós não devemos zerar os remédios que ele usa. Mas, às vezes, nós temos que diminuir a quantidade ou mostrar para ele que há contradição e que ele converse com o seu médico que prescreveu. Dou um exemplo. O paciente que toma remédio para diabetes, por exemplo, ele não pode tomar ele não pode tomar remédio para colesterol. Eu tomo, por exemplo, metformina ou glifage para diabetes. Eu não posso tomar rosuvastatina ou simvastatina para o colesterol, porque os remédios para o colesterol aumentam a diabetes. Então o médico lá fora dá remédio para diabetes e dá remédio para o colesterol. O do colesterol neutraliza o remédio da diabetes. Então, com as ervas medicinais e a dieta alimentar, nós podemos resolver o problema do colesterol. Daí ele pode retirar o remédio, as estatinas, que por sinal cria muita dor óssea, e deixa o remédio da diabetes até que ele corrija seus índices glicêmicos. Isso nós podemos fazer. O que não é interessante, às vezes, mexer é naqueles remédios cardiológicos, os remédios que são de uso contínuo, dá para reduzir dosagem e o paciente vai se dar conta que ele sentiu-se bem assim. Mas nem sempre isto é possível. Então, a gente tem que saber. E nós vamos ter um encontro para isso. Vamos trazer uma lista daqueles remédios mais usados para coração, para diabetes, para ácido úrico, para insônia. Então vamos trazer uma lista de remédios e eu vou tentar trazer para vocês quais são os efeitos colaterais desses remédios, se eles combinam entre si ou não. E aí vocês, diante desse quadro, têm condições de dizer, olha, aqui precisa reduzir um pouquinho, mas converse com o seu médico, essa é a minha sugestão. E outra coisa que é importante, falei ontem no encontro com alguns alunos, nós temos que começar a ter coragem de dizer isso. Mas não é só dizer, é escrever na receita. Então a gente não escreve na receita a modificação daquela medicação que ele já traz como uma forma impositiva, mas como sugestão que ele fale com seu profissional, porque esse remédio cria esse sintoma, um dos sintomas que ele está referindo ao vir consultar com vocês. Eu considero também que a acupuntura é prática.
Não existe acupuntura em teoria. Sei que tem cursos por aí, os caça-níqueis. Quem divulga curso de acupuntura online está fazendo picaretagem. Por quê? A acupuntura, eu tenho que sentir colocar a agulha. Eu, profissional, tenho que ver quando é que pega o chamado Qi, a energia. E eu tenho que ver qual é a reação do paciente. Eu tenho que ter esse feedback com o paciente. Não dá para fazer curso prático de forma teórica. Não dá. Como não é possível fazer exame de laboratório, coletar exame só de brincadeirinha, como fazem algumas crenças. Então eu penso que nós precisamos ainda, antes de encerrar o nosso curso, ver isto. Como interpretar exames de laboratórios, vai ser um encontro. E um outro encontro, aí nós vamos ter que bolar encontro extras. Para aqueles que têm pressa e aqueles que acharem que depois nós vamos ouvir a opinião majoritária, aqueles que acharem que isso dá para ficar para o ano que vem sem problema nenhum, a partir de janeiro, fevereiro e tal. Alguns já querem ficar com o pacote completo. Nossa aula última é novembro e a partir dali aí nós vamos também descansar um pouquinho. Então ainda outubro e novembro dá para a gente fazer esses 2 módulos extras. E claro, aqui esses módulos que eu estou sugerindo não é parte do curso de medicina chinesa, é módulo extra. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser fazer, não faz. Claro que tem que cobrar um valor aula, como sempre fazemos, e aí cada um vê as suas forças e as suas necessidades. Sobre essas prerrogativas profissionais, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós não podemos, eu vou passar para vocês ainda durante esta semana, prometo que hoje é quarta-feira, até o final de semana eu vou mandar para vocês um resumo, uma resenha desses fundamentos legais que eu disse. Então, o que nós vamos fazer é isso. Mandar para vocês esse resumo, essa síntese do que eu falei, para que vocês tenham esse apoio legal, digamos. E quando surgir algum problema, que sempre surge, podem fazer o contato conosco, até porque nós, profissionais de medicina chinesa, sempre temos que às vezes trocar ideias, não com aqueles que saibam mais, mas sempre um ou outro sabe alguma particularidade que escapou da memória e da compreensão de alguns. Aliás, em educação e medicina nós nunca sabemos tudo. Nós estamos sempre aprendendo e esse é o nosso propósito. Penso que eu fiz uma síntese do que foi o nosso encontro de ontem à noite. Agora, claro, aqui não tem a participação dos colegas que teve ontem à noite, mas as perguntas que eles formularam foram essas, de interpretar exames, de ver que remédios podemos mexer ou não mexer, e como faríamos essas requisições, esses pedidos de exames de laboratório ou exames de imagem. Muito obrigado para quem está assistindo, muito obrigado pela atenção, pela paciência. E nós vamos fazer esse tipo de bate-papo, nós vamos fazer mais vezes. Mas, honestamente, eu não gostaria de outra vez fazer gravado. Tem que ser ao vivo para que haja integração, para que haja interação, ainda que tenhamos que fazer num final de semana. Eu sei que às vezes é difícil ajustar todos os horários, as pessoas hoje modernamente trabalham em horários os mais diferenciados, nem sempre é possível tu conseguir agrupar o 100%. Mas aqueles que manifestarem interesse, eu tenho ideia de que esse tipo de bate-papo não pode ser gravado, porque se ele é gravado não há bate-papo. Eu fico aqui falando e os outros do lado de lá só escutam e assim há pouco progresso. Muito obrigado, um bom dia e uma boa semana.